Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Vocês estão bem? Graças a Deus. O passeio de domingo sem aparecer aqui na matriz que está nas festas dele, nas nossas comunidades férias. Quem não sabe, nós temos 28 capéis. E a igreja mais baixa é a matriz, o resto é subir. E eu percebi 3 de semana de festa em matriz de férias. Agora, o administrador tem que abrir e fechar a festa, né? Então, tive que estar com eles lá em cima para poder acompanhar os encerramentos e as aberturas padroeiros. Mas vocês estavam bem no nosso viagem paroquial para Braga. Irmãos e irmãs, retomando o tempo comum, Jesus vem trabalhar conosco o dia a dia do discipulado. Ou seja, aquela conversão, aquela mudança de vida que acontece no dia a dia. E hoje ele vem trabalhar conosco 3 situações que nos impedem de ser felizes. O medo, em 3 aspectos. Primeiro, o medo de não ser aceito na sociedade onde vive. E por ter medo de não ser aceito, muitas vezes vocês vivem uma relação de mentiras, de ilusões, semelhante àqueles videozinhos que vocês veem da chinesa se maquiando. Ela tem uma aparência física, mas se enche de maquiagem para parecer uma outra pessoa. Por quê? Porque ela tem medo de não ser aceita com o rosto que tem. Muito próprio da vida de adolescente e da vida de mulher. Aí fica com medo de não ser aceito. E aí se enche de subterfúgios para ser aceito. E Jesus começa dizendo que não tenha medo, não tem nada de escondido que não seja revelado, incluindo a maquiagem e os subterfúgios que utiliza para ser aceito. Depois, ele continua falando de não ter medo, de não cumprir a tua missão. A minha missão é de Pablo: celebrar as missas, atender os doentes, rezar com a comunidade, ensinar a verdade, batizar as pessoas, aproximar as pessoas de Deus e obedecer ao Cristo. Não tem medo. Por exemplo, ano passado, o bispo lançou aquele decreto da proibição de bebida alcoólica em todo o território da paróquia, da diocese. E esse decreto continua valendo, mesmo que dentro da diocese Baturité, Dom Pedro não mexeu na decreto. Então, continua não tendo bebida alcoólica na festa. Quando foi no ano passado, que ele transferiu para cá, o decreto já estava em vigor há 5 meses. Aparece que os católicos não queriam entender. Eu avisei quando eu cheguei aqui a atenção: olha, vou ter dificuldade na festa da vida, por isso. E algumas comunidades não tenham medo. Faça, obedeça. Mas não vinha aqui reclamar. Mandem vir para obedecer. Mas faça a lei ser executada. E assim foi feito. Quebrei o pé, mas estamos aqui. Não ter medo de cumprir a sua missão. Qual a missão do pai católico? É educar seus filhos conforme os ensinamentos de Deus, para ser um homem ou uma mulher de Deus. Assim também a missão de uma mãe. Qual a missão do professor? Qual a missão do avô ou da avó? Não tenha medo de
de fazer a missão melhor que vocês podem. Para isso a gente deve também se preparar. E aí eu me pergunto, que preparo eu tenho para ser pai e para ser mãe? Porque eu, para ser pai, eu passei 8 anos no seminário estudando. Para ser professor, muitas vezes 4 anos assim estudando. Para ser médico, de 8 a 10 anos estudando. E para ser pai e mãe, qual foi o preparo que você teve para isso? Muitas vezes que um namoro já se torna uma vida marital. Qual é o preparo que eu tive para viver bem a missão que eu sou chamado? A igreja chama essa missão de vocação. E a vocação da igreja pode ser ao ministério ordenado, como padre e bispo, ao ministério de ser pai e mãe, o ministério do matrimônio. Que preparo eu tenho feito para ser um bom esposo, uma boa esposa? Ao ministério da vida consagrada religiosa, como freio e freira, monge e monja. O preparo como o ministério de catequista, de ensinar a palavra de Deus, e o ministério laico, o ministério de leigo e leiga dentro da sociedade. Como eu tenho me preparado para ser um bom católico aonde eu fiz? Por fim, mas não menos importante, Jesus fala para a gente não ter medo da morte. Não temer a morte. E aqueles que podem te matar corporalmente. Não tenha medo da bala perdida, nem da bala achada. Nem do câncer, nem do aborto. Não deixe de fazer a vontade de Deus por ter medo da morte. A morte só pode destruir o corpo, não tira a eternidade. Tenha medo de não fazer a vontade de Deus na tua vida, porque a isso sim te tira o céu. E aí ele termina consolando a mim e a cada um de vocês, dizendo: olha, quer uma coisa mais ínfima do que fio de cabelo? A gente não sabe, eu não sei quantos fios de cabelo eu perdi quando tomei banho agora e está aqui. Esfreguei aí na toalha do cabelo. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. E eu não sei. Então aquela coisa mais ínfima na tua vida, Deus tem conhecimento. Ele tem conhecimento. E nós devemos viver aquilo que a igreja chama de providência divina. E o que é a providência divina? É o fato de que aqueles homens e mulheres que vivem em estado de graça, ou seja, já estão na segunda conversão, esses homens e mulheres, Deus vai providenciando, vai apoiando, vai tomando consciência, vai caminhando junto contigo em todas as atividades que você faz. Porque você já vive ao estado da graça, você já vive intrinsecamente unido a Deus. Mas aqueles que nem podem prolongar pelas escolhas de vida, enganam-se a si mesmos. Por quê? Porque amam a realidade que vive mais do que a Deus. E aí não recebe acesso à providência divina por escolha pessoal. Por escolha pessoal. Isso não significa que Deus não te ama. Só significa que você não ama a Deus o suficiente para deixar de viver do jeito que você vive. Essa é a resposta.
dia toda essa comunidade que hoje está aqui para se encontrar com o Senhor, aumentar a sua fé e o amor a Ele, todos nós possamos comunicar do corpo e do sangue de Jesus e um dia estarmos diante dele no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, louvado